Filhinhos queridos, a graça e a paz do Eterno. Ouça essa mensagem até o final, dê sua curtida e faça seu compartilhamento. Quem sabe alguém seja abençoado em alguma área quando você compartilhar essa mensagem. Então, eu já te agradeço por esse gesto aí inteligente de bondade que você vai fazer. Eu tenho essa imensa alegria de ter essa oportunidade grandiosa de comunicar com você mais uma porção da sagrada palavra do Eterno Pai. Continue confiando nele com todo o seu coração, continue buscando a face dele, se interesse por ele, queira conhecê-lo, queira conhecer o que ele está fazendo, quais os propósitos dele, pergunta isso para ele. Ele fala assim: clama a mim, responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então clama, pede para ele lhe mostrar e ele fará, porque ele mesmo está pedindo para clamar. Ele quer revelar, ele quer se revelar. E aliás, a mensagem tem a ver com isso. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Marcos 10:51. Que diz assim: e o mestre falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, eu quero ver. Esta tem sido a minha oração também, e eu quero que seja a sua oração. Mestre, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver tudo que ele tem para me mostrar. Eu quero ver tudo que eu preciso ver. Então ele tem coisas grandes e firmes que nós não conhecemos ainda e que está na palavra, mas que está ao alcance de todo aquele que buscar a ele. Porque o Espírito Santo está disponível para ensinar para qualquer pessoa, não é para aquela que fez o seminário teológico, é para qualquer pessoa que busca ele em relacionamento íntimo com ele. Ele está pronto a revelar, a abrir os olhos para enxergar. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil em várias áreas. E é um tempo de muito engano, de muita mentira, um tempo de contradição. Você ouve mensagens, você ouve um profeta falar uma coisa e ouve outro profeta falar outra coisa em direção totalmente contrária. E a igreja está convivendo com essa dicotomia, com essa duplicidade de mensagens. E a igreja não sabe em que acreditar. E eu te digo que ninguém hoje é de confiança. Eu estou falando para você. Você precisa conhecer o Pai, seus propósitos, conhecer a palavra através do seu próprio relacionamento íntimo com Ele. Não confie que o que você sabe até hoje é verdade. Não fique descansado nisso. Você pode estar em risco. Eu quero ver a verdade, eu quero conhecer a verdade. Mas eu não quero ir sozinha, eu quero que você vá comigo. Eu quero que você busque, eu estou buscando. E se tem alguma coisa que é mentira do meio de nós, eu peço ao Eterno Pai que tire do meio de nós. Porque eu quero conhecer a verdade. E quero que todos venham conhecer a verdade, eu quero que todos saiam do engano. Agora nós vamos para a segunda passagem bíblica que está em Oséias, capítulo 4, versos 1, 6 e 7. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra,
porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o sacerdote o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Então o texto deixa bem claro, todos nós conhecemos esta passagem e repetimos, de que o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Aí nós achamos aqui que temos conhecimento, estamos tranquilos. Não temos. Nós precisamos conhecer a verdade. O versículo 1 de Oséias 4 está dizendo que não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento do eterno na terra. Então, por mais que todos tenham vários exemplares da Bíblia, há falta de conhecimento. Porque muitos não leem, porque muitos leem mais de forma superficial, e porque muitos estão enxergando a palavra com os olhos de outros. Mas é tempo de cada um buscar ter a sua experiência com o Pai Eterno. Agora nós vamos para o outro texto. Então, aqui, só lembrando aí, o povo está sendo destruído, há ruínas que têm vindo por causa da falta de conhecimento. Isso individualmente e isso coletivamente. Aí nós vamos para João 8, 31 e 32, também passagem bem conhecida, onde está dito assim: o mestre dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então o mestre falou para os judeus que criam neles: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão realmente os meus discípulos. Porque discípulo ou aluno, que é a mesma coisa, é aquele que continua estudando. Então o mestre estava falando para eles permanecerem como aluno, estudando sempre, 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 porque esse conhecimento ele não se esgota. E o verdadeiro discípulo é aquele que permanece estudando. E ele vai estudando, ele vai conhecendo, ele vai praticando, ele vai estudando, ele vai conhecendo, ele vai praticando. E nisso, quanto mais ele estuda, mais ele conhece. Quanto mais ele conhece, mais liberto ele é. Então, quanto mais contato com a verdade, menos contato com a mentira. Quanto mais contato com a liberdade, mais contato com a libertação. É urgente a necessidade de sermos libertos da mentira, do engano em que estamos inseridos. Há muito engano. Nós pensamos que nosso maior problema hoje é Covid-19. Nós, assim, maneira de dizer, porque eu não penso isso há muito tempo, até porque eu estava muito bem informada a respeito dessas coisas que vinham. Porque o Eterno não faz nada sem avisar. Então, tudo isso foi muito, muito, muito avisado por alguns anos. E só pegou de surpresa quem não deu ouvido. Porque está escrito lá, está na palavra. Ele não faz nada sem avisar. Ele avisa muito, com muita antecedência e repetidamente. E fala para a gente ficar repetindo, que tem hora que a gente pensa que
que não consegue mais repetir tanto. Mas ele repete por causa do amor dele. E não quer pegar ninguém desavisado. Então, o nosso maior problema não é Covid-19 e nem os problemas grandiosos que virão. Nosso maior problema não é o Supremo Tribunal Federal, não são os governadores estaduais nem municipais. O nosso maior problema, apesar desses que eu citei serem grandes, mas muito maior que estes, são os enganos em que nós estamos imergidos. No YouTube você encontra uma mensagem do pastor Sandro Rocha, Sonho Profético. Você pode procurar lá, Sonho Profético, pastor Sandro Rocha. Deus falou com ele através de um sonho. Ele sonhou que ele foi a uma mata muito grande. Ele estava ali naquela mata e ele avistou dentro da mata uma casa também muito grande. E ele foi àquela casa. E lá ele viu muitas gaiolas com pássaros presos, pássaros de várias espécies. E ele falou para o dono da casa, o dono dos pássaros, que ele foi lá para comprar pássaro, porque ele tinha comprado uma propriedade nova, uma casa nova, e ele tinha uma grande área e queria soltar pássaros lá nessa propriedade. E aí ele foi vendo os pássaros e de repente ele viu uma gaiola que tinha uma caixa dentro. E aí aquilo chamou a atenção dele e ele viu que aquela gaiola estava cheia de fezes de pássaro, fezes de pássaro, e ele então perguntou para aquele dono o que era aquela gaiola, porque tinha aquela caixa ali. Aí o dono foi, abriu a gaiola, abriu a caixinha, e de dentro da caixa saiu um pássaro com duas curiosidades: bico quebrado e cegueira, cego dos dois olhos. Ele disse que os olhos do pássaro eram assim, azulados, cegos. E em seguida saiu um outro, da mesma caixa, saiu um pássaro menor, sem nenhuma pena. E em cima, e essa gaiola estava em cima de uma mesa. E em cima dessa mesa também tinha uma carcaça de frango assado. E esse passarinho foi até esse frango comer os restinhos de carne que estavam ali. E aí aquele homem perguntou para que, falou para aquele dono dos pássaros que ele queria comprar aquele pássaro, ele queria levar aquele pássaro. E aí o dono falou para ele: mas com tantos pássaros aqui, você vai levar logo esse? Ele falou: eu quero levar esse. E aí ele comprou e ele foi. E ele acordou. Aí ele foi perguntar para o Pai Eterno o que significava aquele sonho. E o pai então disse para ele que aquele pássaro cego de bico quebrado, que não conseguia se alimentar sozinho, porque não enxergava, porque o bico não conseguia pegar o alimento, precisava do dono, do homem, para colocar o alimento dentro do bico dele. O Pai Eterno disse para ele que aquilo ali representava a igreja dele. Quer você aceite ou não, esta é a realidade. A igreja está se alimentando mal
e ela está cega. Mas ela é a igreja. O amor do eterno Pai não muda em nada por ela estar assim, não. Ele trabalha por esta igreja todos os dias. Ele ama esta igreja. Ele verteu o sangue do filho por causa dela. Ela é a noiva do cordeiro. Ela está assim. E ele vai casar com cega, não. Mas ela é a noiva dele. E aquele pássaro que foi comer a carne, o Eterno revelou para o pastor Sandro que aquilo ali são os crentes que ficam se mordendo uns aos outros, contendendo uns com os outros, destruindo uns aos outros, canibais. Porque disse ele que o pássaro não come carne de frango. Então há um canibalismo dentro da igreja. Nós vemos isso o tempo todo. A coisa está feia, vergonhosa. Então, o nosso problema não é Supremo Tribunal Federal. O nosso problema não são os governadores. O nosso problema não é Covid-19. Isso é um problema para nós, mas o problema é essa contenda no meio de nós, canibalismo. E tantas outras coisas, os enganos, as mentiras em que estamos envolvidos. Pastor Sandro interpretou chamou de cegueira esse evangelho opressor, disse ele. Ele falou de um evangelho opressor, que é cheio de regras, cheio de leis. Quanto a isso, eu quero dizer o seguinte: tudo tem lei. As leis do país, na sua casa tem lei, na sua igreja tem. Há uma certa cultura que faz parte de toda instituição, tem a sua própria cultura, tem suas regras, seus hábitos, seus costumes. E no reino de Deus não vai faltar leis, não pode faltar. Então nós temos um evangelho que é opressor, que enche de regras. Por outro lado, temos um outro extremo, um evangelho que não quer saber de nada de mandamento, de lei, não quer saber. Qualquer coisa que se fala de guardar um sábado, de qualquer coisa, isso é legalismo, isso é pregar que é a salvação pelas obras, há um levante. Nós temos essas imperfeições, infelizmente, mas o Pai vai acabar com isso. Mas eu quero deixar para você o seguinte: nem o evangelho opressor e nem o evangelho da libertinagem. O evangelho sem limite. Porque quem vive sem limite, diante da psiquiatria, da psicologia, é o louco. Ele não tem limite. Ele é a própria lei. O louco, o psicopata, ele tem a própria lei. Ele não vive sem lei, ninguém vive sem lei, todo mundo tem lei. Mas tem aqueles que têm a própria lei. Tem uma lei. Só que é ela própria. Então, esse aí não. Por quê? Nós lemos aqui que a verdade ela liberta. Então, existe uma liberdade que é a orientação da palavra do Eterno Pai. Ela não oprime.
A palavra do Eterno Pai, a lei do Eterno Pai, os preceitos, juízos, prescrições, são todos sinônimos. Isso não é opressão, muito pelo contrário, isso é a sabedoria lá do céu nos ensinando a viver. O que tem que mudar em nós é o ponto de vista sobre isso. Ao invés de nós vermos como mandamento, aquela coisa que vem contra mim, eu tenho que ver que é o mandamento, é a sabedoria que o Pai me deu, é o investimento dele em mim, é a bondade dele para comigo, ele está me ensinando como viver livre. Porque acabamos de ler aqui, conhecereis a verdade liberta. Então existe uma verdade, e essa verdade é o quê? Essa verdade são preceitos, são mandamentos, é essa verdade que liberta. Então nós somos enganados até nisso, até na nossa forma de ver aquilo que é para nosso bem. Nós não queremos, porque é judaísmo, porque é opressão, porque é evangelho de obras, porque... Gente, isso é bobeira nossa. À medida que o Pai Eterno me ensina uma coisa, eu pratico, aquilo me traz tanta alegria, me traz tanta libertação. Sabe qual é a última coisa que ele me mandou, me ensinou? Eu vou te esclarecer isso melhor qualquer dia desse. Ele me mandou usar um bordão. Não vou dizer o que é bordão aqui. Ele me mandou usar. E quando ele me deu esse ensino, parecia que tinha colocado umas asas, mais asas em mim. Eu me senti livre. Queridos, todo o ensino que o Pai me dá, todo o ensino da palavra dele, quando ele abre os meus olhos para uma palavra, para uma instrução, uma prescrição, um mandamento, isto me liberta. É ele me ensinando a sair das garras da mentira, do engano, para viver a verdade, porque a verdade ela é libertadora, ela traz alegria, ela traz vida, ela traz sabedoria. A gente não viu a coisa assim. Mas nós temos vivido uma cegueira. Mas como Bartimeu, nós podemos chegar diante do mestre hoje e dizer: mestre, eu quero ver. Ele é o maior interessado e é o único que pode abrir os nossos olhos, porque ele tem grande prazer em abrir os olhos, para quando ele abrir os teus olhos, você olhe para ele, você o veja, você se depare com ele. E você olhe para ele assim, você salte de alegria por estar vendo ele. Quanto mais você conhece a verdade, quanto mais você obedece à verdade, mais livre você é. Não pense que é o contrário. Mais livre você é. Agora, conheça ele por experiência própria. Não fica confiado em tudo que você ouve. Não confie que quem fez um seminário é que pode te ensinar. Não, não, não faça isso pelo amor do Eterno Pai. Ele está ao alcance de todos. Todos os que buscam o Pai têm condição de entender. Eu te digo, diante dele,
que os estudos têm atrapalhado muita gente a conhecer o Altíssimo do jeito que ele é. Porque estuda, estuda e conhece por ouvir falar muitas vezes. Muitos. Mas o Eterno Pai vai alcançar, eu peço que Ele alcance todos, porque eu quero que todos vejam, eu quero ver com todos. O nosso Pai, como é que você conhece seu Pai terreno? Não é convivendo, conversando? Assim é com o Pai eterno. Imagine se todos precisassem de estudo para conhecê-lo. Não! Todos os que o buscam podem conhecer, porque é interesse dele. Ele disponibilizou o Espírito Santo como professor, seu professor, meu professor, o Espírito Santo. Então nós precisamos estar com esse professor. Nós precisamos estar na escola todo dia, viver nessa escola, caminhar com ele. Deixa ele te abrir os olhos. Peça, por favor, para ele te abrir os olhos, porque nós estamos inseridos em grande engano. Eu estou falando isso aqui diante do meu eterno Pai, diante do teu eterno Pai. Há muita mentira, muito ensino errado, muita coisa ruim no meio de nós, que está oprimindo o povo, que está destruindo o povo. Enquanto que a verdade está disponível. Conheça, busque você mesmo. Busque você mesmo. Tenha relacionamento diário com o Pai Eterno. Deixa eu te falar uma coisa. Um dos enganos em que estamos inseridos. Há cerca de 2 meses, uma amiga me mandou o link de um vídeo do irmão Romilson Ferreira. E eu ouvi tudo aquilo ali, ouvi alguns outros vídeos dele. E nesse vídeo ele fala, na mensagem dele, ele fala de alguns nomes que nós temos usado e que tem uma tradução tremendamente fora do que vem do céu. E uma dessas palavras, eu só vou falar dessa, por enquanto. Uma dessas palavras é Senhor. Por isso eu tenho evitado, creio que você tem percebido quanto que eu tenho evitado falar a palavra Jesus, Deus, Senhor, só que de vez em quando escapa. Pelo hábito, são muitos anos falando essas palavras e falando o tempo todo. A palavra Senhor, por exemplo, é a que eu prefiro falar. Porque pensava eu falando Senhor, eu estou posicionando Ele, reconhecendo a posição dele e a minha posição. Porque se ele é Senhor, eu sou servo, então eu dava preferência a esse termo. Aí, através desse pregador, do Romilson, que nos seus estudos lá, ainda vou fazer um contato com ele, saber como que tudo isso começou, ele acabou descobrindo que Senhor significa Baal. E aí eu fui buscar o Pai Eterno para saber, pedi que ele mesmo me revelasse. E eu tenho buscado nesses 2 meses, diariamente eu busco a respeito disso. Aí, semana passada, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo com base em Marcos 3, de 20 a 30. O texto trata de quando Jesus curou uma pessoa possuída por um demônio surdo e mudo,
e que os fariseus falaram que ele estava expulsando o demônio daquele homem em nome de Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, chamando Jesus de endemoniado. E então, em determinado momento da mensagem, ele falou sobre a palavra Beelzebul, o termo Beelzebul. E ele disse, olha, Beelzebul é uma palavra composta por Senhor, que é Baal, e Zebul é moscas. Então ele disse, Beelzebul é literalmente Senhor das moscas. Mas o interesse do reverendo não era fazer um estudo sobre a palavra Baal, sobre a palavra Senhor. O tema era blasfêmia contra o Espírito Santo. E nem pensa ele que por causa disso não se pode falar a palavra Senhor. Ouvindo isso, no meio daquela mensagem, assim, sem eu esperar, sem imaginar que isso pudesse acontecer, trouxe essa informação, aquilo eu fiquei atento. Aí eu mesmo fui pesquisar e vi lá que Senhor em hebraico é Baal. E aí eu entendo que se é assim, eu não posso falar. Eu não quero falar. E vai chegar uma hora que isso sai da minha boca. Porque toda vez que eu pronuncio, eu repreendo. Então, esse é um dos enganos em que estamos inseridos. Cada vez que falamos que o Senhor é meu pastor, eu estou dizendo que Baal é meu pastor. Aí talvez você diga, não, mas isso é do português. Ó, não. Baal é Senhor e Senhor é Baal. Até agora as coisas funcionaram porque estávamos na ignorância e ele não considera o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que somos informados, não podemos mais usar isso. E o nosso livro aqui, a palavra do Eterno, está cheio dessa palavra. Então a gente demora um tempo para sair disso. Mas um dia isso tudo vai ser reformulado. Porque ele vai mudar a igreja dele, ele vai limpar a igreja dele, ele vai tirar de nós todo engano, toda mentira, ele vai abrir os olhos de todos. Mas para isso é necessário que você comece a buscar, a estudar a palavra, não confiar em tudo que você já aprendeu, mas você pedir ao Eterno: abre os meus olhos. Fala, mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Mestre, me dá a revelação. Mestre, se isso que a Lucy está falando hoje é verdade, confirma para mim. Se for mentira, confirma para mim. Meu querido, minha querida, eu amo você. Eu quero todo bem para você. E eu quero que você seja cada vez mais liberto, e eu quero ser também. Eu quero que cada vez você enxergue mais. E a primeiro que eu quero que você enxergue é o seu mestre, é o seu Pai eterno. Eu quero que você enxergue a verdade, eu quero enxergar com você. Eu estou buscando, busque também. Aqui eu termino assim essa mensagem e te abençoo. Fique na graça do eterno Pai, em nome do Mestre amado. Yahusha é o nome do nosso Mestre, Yahusha. E do nosso Pai é Iau. Assim cantou o anjo junto com Jason naquela conferência feita para crianças órfãs lá nos Estados Unidos. Você pode achar isso também. Deus te abençoe. Deus não. Iau te abençoe. Desculpa aí a falha no final. Um abraço.